todo ano que a gente comemora o Dia do Servidor Público, a gente fica dizendo, comemorando e celebrando quantos nossos servidores públicos trabalham grandemente nesse grande campo chamado São Vicente. Para mim, acho que tem duas coisas que são chaves, né? Primeiro que um ambiente tem que complementar o outro. Imagina que você tem uma vida familiar com algum problema ali que você não está conseguindo resolver, consequentemente você vai acabar levando isso para o trabalho. E aí você não vai, às vezes, conseguir se relacionar direito com as pessoas, vai ter dificuldade, às vezes, de se concentrar numa atividade que você tem que fazer. Conciliar momentos, família e trabalho, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes você está com o bebê no colo ou dando mamar, recebe uma ligação e é importante, você precisa responder, seja que ela chegue às 20 horas, às 22, a função, a resposta, em alguns momentos ela não pode esperar. Tem sido muito interessante juntar o cargo com a questão de ser pai, ser esposo. Isso tem me feito conseguir pôr em prática, ou não na prática, me tornar alguém mais organizado que eu era do que há um tempo atrás. Quem conhece a minha mesa de trabalho sabe que a organização é uma coisa que não está na minha mesa de trabalho. Quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente consegue fazer essa conciliação ser prazerosa, né? Então, assim, aqui no campus eu estou, né, exercendo o cargo no momento de coordenação pedagógica e tenho um filho, né, o Rian, ele tem 5 anos, onde eu deixo ele em Cuiabá. Eu moro em Cuiabá e ele fica com a minha mãe lá, né? Quando eu me dedico ao serviço público, mesmo que por consequência acabe ficando ausente em casa, a mensagem que eu quero transmitir aos meus filhos é a da dedicação. Quando você aceita uma missão, quando você tem por objetivo cumprir uma atividade, você precisa dar o seu melhor. Eu tenho o Eduardo, a hora que chega em casa, tem o Eduardo que não quer saber se o pai é coordenador, se ele é professor, se ele tem atividades ou não, ele quer: papai, vamos brincar, vamos correr, vamos jogar. E o destaque que eu gostaria de fazer hoje é para aqueles que exercem cargo de liderança na nossa instituição. Nós somos hoje em São Vicente 42 cargos desenvolvidos na nossa instituição. E desses que eu vejo, 72% são exercidos por pessoas que têm abaixo de 50 anos. E muitos deles têm a faixa entre 30 e 40 anos. Ou seja, são jovens que estão pensando bem na sua carreira e estão querendo desenvolver qualidade no trabalho. Também desses 49 servidores, 52% têm filhos pequenos. Ou seja, uma das coisas que bate no seu coração também é que eles trabalham aqui, mas muitas vezes sua família também exige muito cuidado. Ser pai de crianças com pouca idade, com 3 anos e meio, outro com quase 10 meses, tem as lutas do dia a dia, né? Acaba se tornando algo um pouco mais difícil, até por causa das demandas de crianças que tem nessa idade. Filha tem 4 meses, né? A Valentina vai fazer 5 agora semana que vem. Assim, graças a Deus, a gente não teve ainda um episódio que ela tivesse um problema de saúde mais sério. Você precisa fazer gestão do tempo, mas isso no dia a dia, levar para consulta, trazer do médico, levar para creche, buscar, arrumar de manhã antes de sair para o trabalho. E para mim tem sido um aprendizado muito bom mesmo, de verdade tem sido maravilhoso isso. Como minha esposa fica com ela o tempo todo, eu fico preocupado, mas eu sei que ela está em boas mãos, né? A gente conseguiu ter esse cuidado da minha esposa poder ficar com ela. Tem preocupação, mas aí a gente tenta controlar, né? Pedindo informação o tempo todo. Na medida do possível a gente fica tranquilo e tenta, sabe, fazer as coisas da melhor maneira possível. Não perder tempo com coisas que não são prioridade, que não são nem prioridades nem para minha família e nem prioridades para o centro de referência, para o Campus São Vicente em si. Então, assim, ainda tenho um aprendizado. O Campus São Vicente também é um campus bem desafiador, diferente, mas eu acho que estou conseguindo conciliar, né? Então, todo fim de semana eu dedico a ele, meu filhinho de 5 anos, com a minha mãe, passeio com eles, fico com eles ao máximo. E durante a semana, né, no meu trajeto aqui nas minhas 8 horas diárias, tento dar o máximo de mim. É uma tarefa, às vezes, complexa e conciliar com o ambiente familiar, às vezes, se torna um pouquinho dificultoso, em virtude da localidade onde nós
se encontramos. Como é um campus que a gente sabe das suas particularidades, das suas características, está distante das cidades e trabalha também em diversos locais e também a sua imensidão, todos que trabalham aqui trabalham muito e trabalham grandemente. É um campus com 3 lugares, né? Digo assim que são 3 partes de São Vicente, né? Porque além da sede nós temos os 2 centros de referências, Campo Verde e Jaciara. Mas assim, essa questão de conciliação, né? Eu acho que depende muito como a gente organiza o tempo da gente, né? Ser líder é dispensar um pouco do seu tempo ou da sua individualidade para pensar um bem coletivo, para pensar em mais gente. E quando eu vejo que tem gente que aceitou esse desafio, que quis pensar um bem coletivo, e olha que é o tamanho de São Vicente, essa coletividade, eu fico muito gratificado. Na verdade, é uma doação. Doação pelo que eu acredito nessa escola, no potencial que ela tem, e também uma doação para aquilo que eu me propus. Trabalhar em São Vicente, ser coordenador em São Vicente é uma tarefa complexa, mas que com dedicação, com paciência, a gente consegue exercer as 2 funções dentro da possibilidade. Uma função de liderança, ela é mais nobre, principalmente no serviço público, que você está prestando serviço à sociedade da qual você está inserida, na qual você está inserida. As demandas, principalmente do trabalho, elas não escolhem hora, não escolhem se é final de semana, algum problema que é para acontecer não escolhe final de semana, a mesma coisa que muitas vezes para uma criança também precisar ir no médico por causa de uma febre, por causa de, principalmente no caso do menorzinho de quase 10 meses que está nascendo os dentes, então não dá para, ele não vai ficar com febre só no final de semana, ele não vai ficar com febre à noite para que eu consiga levá-lo. Então assim, isso eu preciso fazer uma gestão disso, preciso conciliar isso. E trabalhar em São Vicente é uma atribuição que me dá muito prazer. Ser coordenador é um desafio que até o momento faz 1 ano e 10 meses que eu estou nessa função de coordenador. E tento sempre exercer da melhor maneira possível, tentando transformar São Vicente em um local de muita harmonia, muito aprendizado e que essa escola se torne cada vez melhor. A parte de ser chefe do departamento do centro de referência, onde tem professores, os servidores estão lotados, nós temos quase 530 alunos, contabilizando os alunos trancados, com várias situações diferentes, com várias demandas diferentes, e essa junção com a família, isso demanda a obrigatoriedade de uma organização do meu tempo de trabalho com o meu tempo com família. O ensino ele traz muita demanda, né? A gente trabalha bastante, assim. Quem diz que não trabalha no ensino não está dizendo a verdade. Então, assim, mas eu me sinto assim feliz, realizada, né, aqui no Instituto. Aquela situação de ficar o telefone guardado dentro de uma gaveta aos finais de semana, que você nem precisa olhar para ele mais, isso para de existir. A todo tempo a gente precisa estar ligado que alguma coisa pode estar acontecendo e a gente pode ser acionado para resolver. Então, em muitos momentos a gente está em casa, em um momento familiar, mas é preciso lembrar que a gente também tem um compromisso com a instituição e a gente precisa atuar nesse cenário. Então, é uma constante conciliação. Exige um certo jogo de cintura, né? Porque até então, assim, a gente não tem que cuidar só aqui da sede, né? Tem os 2 centros de referências também. É um pouco desafiador, porque são muitos cursos, né? São bastante cursos, com muitos alunos, com muitas situações, né? Mas tento ao máximo, né, me adequar e desenvolver a minha função aqui do papel atual, que é a de coordenação pedagógica. Para você conseguir conciliar a vida familiar, né? Filhos, esposa, e conseguir também exercer uma liderança aqui em São Vicente, é você se preocupar bastante com relações humanas, né? Porque por mais que o nosso trabalho muitas vezes, né, seja extremamente técnico, né? Então você depende de um colega que está no outro departamento, você depende do colega que está no seu departamento, né? Você depende de outras pessoas que se você não tiver uma boa relação, né? E isso é construção, você precisa construir isso, né? A questão das relações são muito importantes, tem que ter um cuidado especialmente para isso, evitar briga, se brigou, releva, bola para frente e segue. O líder tem como função desobstruir
as funções dos seus subordinados. Permitir que os seus subordinados trabalhem da melhor forma possível, né? E no nosso trabalho é servir a sociedade, então não há nada mais nobre. Em casa, quando eu estou no ambiente familiar, o trabalho não desvincula, porque tem professor que me manda mensagem falando que não vai poder ir no outro dia, pais querendo saber informações dos filhos, os próprios alunos. Então são várias atividades que extrapolam o ambiente de São Vicente e nesse momento familiar a gente acaba tendo que resolver alguns problemas. Mesmo com a dedicação em casa, existe ainda o compromisso institucional e que a gente precisa mantê-lo vivo todo dia. Minha esposa entrou em contato, meu filho mais novo, de 1 ano, João Lucas, havia sofrido um corte grave em um dos dedos, né? A situação já estava resolvida, não havia nenhum tipo de risco. E por um momento a gente pensa que pode continuar devido à distância de casa e tudo mais, né? Mas ao desligar a ligação já notei que era impossível continuar trabalhando e foi só correria para conseguir embarcar no ônibus e voltar para casa o mais rápido possível. Isso causa ausência, pode causar acúmulo de atividades, mas esse é o desafio. Mesmo ao final de semana, durante a noite, que é quando o pai do aluno está em casa, então ele vai te ligar, ele vai te procurar e a gente não tem como dizer não neste momento. Então, mesmo em seu momento de descanso, é necessário estar sempre de olho e atento que você pode ser acionado para resolver alguma demanda institucional. Porque as pessoas poderiam nessa fase dizer assim, não, eu vou cuidar só da minha carreira, não, deixa eu não ter problemas, não, eu não quero lidar com mais gente, porque eu já tenho características demais para cuidar. Na verdade, eles aceitaram o desafio de trabalhar pelo bem comum. Então eu queria parabenizar a todos os servidores, mas hoje em destaque para aqueles que exercem cargo de liderança, especialmente nesse momento que a gente está sendo tão cobrado. Parabéns a vocês e muito obrigado pela essa disposição que vocês fazem em ajudarem São Vicente a ser, além de grande, um lugar bom de trabalhar, um lugar em que a gente possa desenvolver a nossa pessoa e também desenvolver a educação. Mas eu tenho conseguido ver uma evolução em mim no tratar de cada dia, com a minha esposa e com os meus filhos e também no próprio instituto, no próprio trabalho do Centro de Referência. São Vicente transformou a minha vida, a minha família, então eu sempre terei uma doação por São Vicente, por acreditar, por saber que faz diferença na vida de muita gente que nem imaginava o que poderia atingir, alcançar, conquistar sem passar por aqui. Não existe nada fácil na vida, né? Então, o que diferencia, o que nos diferencia da maioria é a nossa capacidade de adaptação e de transformar esses desafios em oportunidades. Ser liderança em São Vicente e continuar sendo uma boa mãe para o Davi, uma boa esposa para o Luiz Paulo e uma boa amiga para quem convive comigo no meu dia a dia. Esse agradecimento não é só meu, mas de todos os alunos, de todos os pais, porque sabem que se não fossem nossos servidores, especialmente os seus líderes, a educação de qualidade que a gente faz aqui não teria sucesso. Parabéns e muito obrigado.